dizer o seguinte, um pouco da história dela, muito se fala que ela é fundadora, né? Ou é cofundadora, ou em conjunto. Como é que engloba a fundação da cooperativa, envolvendo o nome da doutora Marilene Trapel? Excelente pergunta, muito obrigado pela pergunta. A Cooperativa Habitacional Vida Nova foi fundada em 1996. Quem teve a ideia, e nunca vai mudar isso, quem teve a ideia foi o seu Aprígio. Ele é o grande idealizador. Naquela ocasião ele convidou a mim, eu convidei a doutora Marilene e o diretor, falecido diretor Regis, foi convidado por uma pessoa muito... Com o falecimento do Regis, o doutor Ivan veio e compôs conosco a diretoria. Mas o Josival, por exemplo, que está aqui ao nosso lado, ele é também sócio fundador. A estrutura do Estatuto Social da cooperativa tinha que ter, e até hoje, se você for montar uma cooperativa habitacional, você precisa ter no mínimo 21 pessoas sócios fundadores. Então nós tivemos esse grupo lá em 1996, inclusive o Josival, não é? Então a doutora Marilene, ela sim, é fundadora, ou como queiram colocar, cofundadora, sócia fundadora. Este diretor também, sou fundador. Agora, quem compôs a diretoria, a primeira diretoria? A primeira diretoria foi composta pelo seu Aprígio, por mim, pela doutora Marilene e pelo Regis. Nós somos os diretores desde o início da história da Cooperativa Habitacional Vida Nova. Consegui responder? Sim, eu só um complemento agora com ela, como ela nos deixou. Então, ela vai deixar alguma lacuna que ela pode deixar para a cooperativa? O legado dela vocês vão continuar? Como é que vai ficar? Pois não, o doutor Ivan até vai me ajudar nessa resposta. Na verdade, a cooperativa é uma empresa consolidada na região. Independente da minha pessoa, ou da pessoa do doutor Ivan, ou da pessoa do Josival, ou da pessoa da doutora Marilene, da pessoa do Regis, e até mesmo do nosso presidente licenciado, o senhor Aprígio. A cooperativa é uma empresa consolidada. Claro que nós aprendemos muito com eles a vida toda. Então, cada um de nós fazemos no nosso dia a dia um pouco de tudo. Então, eu entendo tudo de obra? Não. O doutor Ivan entende tudo de obra? Não também. O Josival entende tudo de administração? Não também. Então nós somos um colegiado, e esse colegiado trabalha em conjunto, cada um faz um pouco de tudo. E no caso da doutora Marilene é a mesma situação, não vai alterar. Para aproveitar e concluir o meu raciocínio em cima disso, infelizmente a doutora ela já combatia, lutava contra o problema que acarretou no seu falecimento já há cerca de 6 meses. Então nós já estávamos sem a doutora Marilene há cerca de 6 meses. E a cooperativa continuou e vai continuar. Não tem mudança em relação a isso. Consegui responder? Perfeito. Eu quero complementar a fala do Hélio, respondendo a pergunta do jeito que ela foi feita. A lacuna dela é insubstituível. O vazio que nós temos agora quando chegamos pela manhã, vemos aquela sala fechada, não vai ter substituição. Mas até por ser um diretor mais recente chegado, eu posso dizer que eu acho que a modéstia impede o Hélio de falar. O seu Aprígio, o Hélio, a doutora Marilene, o Regis e o Josival criaram uma empresa de um jeito que ela funciona. Então, os méritos são deles sim, que são fundadores. Eu posso dizer porque eu cheguei depois, então eu não tenho modéstia nenhuma para ter. Então, eles fundaram a sua cooperativa, o seu Aprígio, o Hélio, o Regis, a doutora Marilene, o Val, criaram uma empresa que protege o cooperado. O cooperado está protegido, independentemente do vento que sopra. Então, agora, a lacuna dela é insubstituível. Às vezes a pessoa fala, você entrou no lugar do Regis? Não. O lugar do Regis é eterno na cooperativa. Né? O seu Aprígio está lá na prefeitura. Ele está substituído? Não, o lugar dele é eterno. Né? A participação de todos é fundamental. Mas essa ressalva apenas para dizer a pergunta do jeito que ela foi feita. Né? O seu lugar é insubstituível.
E nós aprendemos muito, tanto com o seu Aprígio, quanto com a doutora Marilene e quanto com o Regis. E esse é o legado que eles deixaram para nós e que nós seguiremos à risca. Ela estava como presidente interina com o fato do Aprígio estar licenciado? Excelente pergunta. Eu posso? Deve. Posso conduzir, Val? Não, a diretoria, ela é eleita de 4 em 4 anos. Então, a diretoria foi eleita em 2020. Então, a diretoria é composta pelo seu Aprígio, por mim, pela doutora Marilene e pelo doutor Ivan. Então, o presidente, o seu Aprígio, como ele foi eleito prefeito, ele se licenciou, mas continua sendo o presidente. Então, não existe o diretor vice-presidente, não existe. Então, como é que é o formato? São todos diretores. Então, o seu Aprígio é diretor-presidente. Não pode assinar documento algum enquanto prefeito. Tampouco remunerado. Menos ainda. Não é remunerado, não dá expediente. E eu, diretor, assino cheques, assino documentos, contratos. Doutor Ivan, mesma coisa. Doutora Marilene, mesma coisa. Né? O Val não é diretor, mas é o nosso braço direito na obra, conhece toda a estrutura de obra, desde o grupo 1. Se vocês imaginem, nós estamos no grupo empreendimento número 18, e esse menino tem tudo na mão dele, em questões de obra. Então, a pergunta é, se a doutora exercia o cargo de presidência? A resposta é não. Tecnicamente, não. Tecnicamente falando, o presidente ainda é o seu Aprígio, licenciado, mas é o presidente. E a beleza, me permita concluir dessa história, é que eu, mesmo estando ao lado dessas pessoas que entendem muito, mas muito, nunca tem arrogância, nunca tem um mais que o outro. A doutora, com todo o seu saber, nunca se colocou acima de nós, uma grande professora. Às vezes chamava a nossa atenção, né? Porque o jeito dela, todo mundo conheceu ela, sabe que ela dá uma bronca lá, né? Mas um amor, né? E essa dor que nos acompanha agora. E que saudade que vai dar dessa bronca, né? Exatamente, dá a saudade da bronca, né? Mas sempre juntos, sempre em uníssono. Né? Um coral que não tem uma voz que se destaca, né? Sem dúvida, o nosso presidente, José Aprígio da Silva, por questões que tem uma outra missão para cumprir agora, se licenciou. Agora, o seu legado, o legado do seu Aprígio, o legado da doutora, o legado do Regis, vai ser honrado. Com tudo isso que aconteceu, eu passo a ser o presidente? Resposta, não. Doutor Ivan passa a ser o presidente automaticamente? Também não. Então não é desse jeito que às vezes a sociedade pensa, as pessoas pensam, os nossos cooperados às vezes pensam assim. E é bacana esse nosso bate-papo porque a gente esclarece isso para as pessoas, não é? Pois não? Eu queria saber o seguinte, em 2024, a eleição vai ser no início do ano, provavelmente no mês de março, e o Aprígio ainda vai estar prefeito, ele pode ser candidato. Outra coisa, durante o falecimento do Regis, nós ficamos aquele espaço de tempo, até chegar à próxima eleição, para ver a substituição, para ver o preenchimento do cargo. Né? O doutor Ivan a gente já conhece, faz 22 anos que eu conheço a cooperativa, então a gente sabe do trabalho que ele vinha desenvolvendo durante o tempo que não era diretor, né? Mas ele também não assumiu o posto antes da eleição. Como vai ficar agora o Aprígio licenciado, a lacuna deixada pela doutora Marilene e na direção de vocês dois? Tem alguma substituição imediata e como vai ser a eleição depois? Pois não, excelente pergunta. Não existe nada na lei que nos obrigue a fazer uma eleição agora para cumprir o mandato tampão, né? Que seria o mandato tampão. Agora, até 2024. Chega 2024, você tem que fazer outra eleição. Não faz o menor sentido, na nossa visão, fazer uma eleição agora de mandato tampão, que foi exatamente o que aconteceu com o falecimento do Regis.
O Regis faleceu em maio daquele ano, no ano seguinte tinha a eleição de diretoria. Infelizmente ocorreu com a doutora Marilene há uns dias atrás, 8 dias atrás, e o ano que vem é ano de eleição também. Então não haverá eleição de diretoria em 2023, e sim em 2024. Como faremos a complementação do grupo de diretores? Porque tem que ter 4 diretores. Como faremos isso? É muito cedo, a gente não conseguiu parar para pensar nisso ainda. E o maior exemplo está aqui do meu lado direito, o doutor Ivan. A diretoria, naquela ocasião, quando aconteceu com o Regis, nós não tínhamos um nome, não tínhamos em quem pensar, e imediatamente estávamos tomados pela dor. E é o que está acontecendo exatamente agora. Então não temos um nome, não conseguimos pensar, mas com o passar dos meses, isso vai acontecer naturalmente, né? Então, o que é mais importante, na minha visão, é que seja um nome que agrade a todos os demais diretores. Porque se vier um nome que do nada a pessoa não gosta de mim, exemplo, ou do nada não gosta do Josival, exemplo, do nada não gosta do Ivan, é óbvio que não vai dar certo. E isso, quando aconteceu o episódio do Regis, nós sentávamos em reunião na sala do seu Aprígio. Então sentávamos o do seu Aprígio, a doutora Marilene e eu, e começávamos a analisar nomes. Então foram analisados cerca de uns 10 nomes, aproximadamente 8, 10, até que chegamos no nome do doutor Ivan. Então é um colegiado, tem que ter um consenso do grupo, porque não daria certo. Simplesmente assim, a máquina ela trava se não houver um nome comum. Quanto ao Aprígio, verdade, bem lembrado. O seu Aprígio, hoje ele é o presidente licenciado porque ele estava já no cargo de diretor, cuja assembleia que o elegeu diretor-presidente foi em março, em outubro foi eleição para prefeito. Ele foi eleito prefeito e não precisa sair de diretor-presidente, ele se licencia. Agora é o inverso, ele está prefeito e não pode ocupar outro cargo eletivo, então isso está na lei. Então, e no Estatuto da Cooperativa. Ou seja, o seu Aprígio não poderá concorrer à presidência da cooperativa no ano que vem. A menos que ele renuncie. Renunciar à prefeitura. Mas isso aí tem que ser com ele. Aí justamente é uma pergunta para ele. Aí é com ele. Aí ele ficaria liberado. Eu não tenho, só se o Ivan ou o Val tiver informação, mas eu não tenho condições de responder. Eu quero complementar um pouco a informação do Hélio, se me permite, Hélio, da seguinte forma. O Estatuto da Cooperativa, que é o que volto a louvar os que o criaram, foi criado de uma forma que a empresa pudesse ter 4 diretores. E por que 4? Porque eventualmente um pode faltar. Então não é, com todo respeito, primeiro seria deselegante demais da nossa parte tratar em substituição da doutora Marilene agora, nesse momento. Ela não está substituível, né? Nós temos nossas crenças, né? Mas ela está conosco, né? E esse período de maturação, como ele bem falou, vai acontecer. Tem perguntas que só o seu Aprígio pode responder. Por exemplo, vamos imaginar que por um desejo dele não deseje mais concorrer à prefeitura. Isso é dele, né? A cooperativa, a diretoria está composta por ele, embora ele não esteja atuante nesse sentido. Então, o motivo pelo qual o Estatuto foi criado dessa forma, ter uma diretoria colegiada, primeiro, as decisões, é claro que nós temos divergências, pessoas inteligentes divergem, mas tem uma coisa de diferente, nós chegamos num acordo e vamos em frente sem nenhum tipo de hesitação. Tivemos uma discussão e for voto vencido, o voto que venceu será o meu voto, eu vou lutar, Val me corrige, né? Eu vou lutar para dar certo, e se der errado? Vamos fazer outra votação e outro voto. Então, esse é o espírito do colegiado. Eu só peço perdão, não estou criticando a pergunta, apenas dizendo que, momentaneamente, não seria elegante da nossa parte sequer discutir a sucessão da doutora Marilene. Mas, juridicamente, está correto.
Só quero também complementar que não é só a lei ou o que nós não desejamos. O estatuto da cooperativa não o requer e sequer o permite fazermos uma eleição agora. Perfeito. E, pessoal, isso que o doutor Ivan falou é a mais pura verdade. Inclusive, com o seu Aprígio, antes de eleito prefeito, lá conosco, no escritório, muitas decisões é através do voto mesmo, do colegiado. Nos reunimos, decisões maiores, o lançamento do novo empreendimento, por exemplo. Como é que se dá o lançamento do novo empreendimento? Através de reunião, através do voto dos diretores. Então não é uma decisão monocrática, unilateral, nunca foi. Nunca. Desde a fundação da cooperativa, o seu Aprígio deu liberdade para nós administrarmos assim e sempre deu certo. Não vai mudar. Agora, eu só quero voltar então à pergunta do Manuel, do Novo Jornal, que é assim, é claro, a pergunta cabe ao seu Aprígio, mas eu não quero terminar essa fala sem uma resposta que é a seguinte: se for do desejo do seu Aprígio não disputar a eleição de prefeito, se for do desejo do seu Aprígio não disputar a eleição de prefeito, ele continua presidente da Vida Nova, simples assim. Nós, é claro, todos nós aqui declinamos ao seu Aprígio, o grande idealizador da Vida Nova. Hélio, com certeza a doutora Marilene merece todas as homenagens. Inclusive a imprensa regional assim o fez. Aliás, parabéns, viu? E nesse sentido, nós vimos que a Prefeitura de Embu deve nomear uma OBS com o nome da doutora Marilene. Como que vocês avaliaram essa homenagem que está sendo realizada? E se vocês também estudam outras homenagens aqui também em Taboão da Serra, como está essa conversa com o próprio seu Aprígio? Existe alguma conversa nesse sentido ou ainda é muito cedo? Vamos lá. Os equipamentos do Embu, a saber, a creche, Caminho Feliz, não é isso? Mundo da Criança. Mundo da Criança. Caminho Feliz, acho que era cartilha no passado. Caminho Suave. O equipamento, o Mundo da Criança e o equipamento UVS, que na verdade vai ser o Referência da Mulher, são equipamentos doados pela empresa cooperativa habitacional Vida Nova em contrapartida que tínhamos que fazer pela aprovação dos projetos, seja na Prefeitura Municipal de Embu das Artes, seja no GRAPROAB, que é em São Paulo. Então, a doação, ela se dá em contrapartida de uma aprovação. Pois bem, então é uma obra da Cooperativa Habitacional Vida Nova. Quem vai administrar? A Prefeitura. Os colaboradores de lá, vai fazer o que tiver que fazer para administrar. A creche já foi entregue, não é isso, Josvaldo? Está funcionando a creche. A creche já está funcionando. E a unidade básica de saúde, eu vi que o prefeito de Embu, ele foi para as redes sociais e nos surpreendeu com a divulgação de que o nome será então homenagem à doutora Marilene. Mas não nos foi consultado, mas nos deixou felizes. A mim, eu fiquei muito feliz com a homenagem, né? E acho merecedor, até porque se vai ser uma unidade que será de referência a laboratório, como é que fala? Saúde da Mulher. A diretora Marilene, diretora fundadora e criadora da Vida Nova, junto com o seu Aprígio, junto comigo. A gente constrói. Ela é acometida do problema que teve. Não dá o nome da unidade em homenagem a ela, seria até, na minha visão, até ruim. Eu acho que tinha que ser sim, o prefeito está de parabéns pela iniciativa, quero aproveitar e parabenizar de público. Com relação a Taboão da Serra, a gente não tem como opinar, porque na verdade o equipamento público, ele tem que ser votado na Câmara Municipal, alteração do nome ou um novo nome. Isso depende do prefeito, depende do executivo e da Câmara, não depende da diretoria da cooperativa, né? Agora nós buscamos, em complemento, maneiras de homenagear a doutora Marilene. Uma delas, o prefeito Aprígio, logo no domingo, decretou luta oficial de 5 dias, veio às redes comunicar o seu pesar. Nós também, de uma maneira um pouco trôpega inicialmente, porque nós estamos ainda muito recente, fizemos uma nota de pesar que divulgamos na segunda-feira, terça-feira não é, na terça-feira. E por quê?
alguns perguntaram, escuta, a cooperativa não vai estar de luto? Vai. Mas a doutora Marilene pediu para não fecharmos. Ela disse, não vão fechar nenhum dia. Ela disse para trabalharmos. Então, nós estamos contristados, enlutados, conversamos com a família para que entendesse, entenderam perfeitamente e disseram a mesma coisa. Minha mãe falou que não queria esse negócio de fechar, né? Por isso que na nossa nota nós colocamos, ela não admitia moleza, esmorecimento, nem desistência, né? Então, é uma homenagem silenciosa. Outras homenagens buscaremos meios de fazer, mas nenhuma delas será suficiente. Hélio, como é que foi voltar ao trabalho, atender esse pedido da doutora Marilene já na segunda-feira? Como é que foi voltar para cá sem a presença dela? Sandra, minha amiga, foi muito difícil. O que o doutor Ivan falou. Para nós, entrar no escritório e ver que está faltando um pedaço de nós, assim como foi com o Regis, né? Mas tínhamos trabalho, cheque para assinar, fornecedor esperando o pagamento. Funcionário, era dia de folha de pagamento. Você imagina, você não tem que ir, você fechar o escritório, não cumprir com a sua obrigação e outra pessoa depender da sua atitude, do seu exercício do trabalho. É difícil, porque são outras pessoas dependendo de nós, famílias. Então, com tristeza, por um lado, mas por um outro lado, esteja ela onde estiver, ela está orgulhosa de nós. É o que eu penso. Mas a gente às vezes fecha a porta e chora um pouquinho, depois passa, se recompõe e volta a trabalhar. É isso. Com licença. Falar com a Mariana, TV Pirajara, dirigir ao Hélio, que a gente tem mais relação. Hélio, fala um pouquinho da relação pessoal, não só da profissional, embora exista um laço profissional muito grande que vocês demonstram na fala de vocês. Bom, a doutora Marilene eu conheço antes ainda da cooperativa. Então, a cooperativa tem 28 anos, 17, eu conheci a doutora há 30. Naquela ocasião, para os senhores terem uma ideia, o grupo de diretores estava semi-formado. Hoje, nós conhecemos advogados que faz até fila aqui na BR, a quantidade de advogados que nós conhecemos hoje no grupo de cooperados. Mas naquela ocasião, nós estamos falando de 1996. Então, o seu Aprígio não conhecia. O Regis não conhecia. E eu não sei se é assim hoje, mas para assinar um documento para entrar na junta comercial, você tem que ter assinatura de um advogado. Quem conhecia advogado? Eu. Peguei meu carro, fui até o escritório da doutora Marilene, lá no Pirajussara, do lado do Comercial Lune na época, e ali eu tive que convencê-la a vir conosco. E eu sabia que eu tinha que ser 200% e não 100%, porque era uma questão de vida ou morte. Ou a empresa dava certo ou dava certo, não tinha outra alternativa. E a gente precisava de um advogado, apenas um. E foi a doutora Marilene. Isso, os meus laços com ela, que já eram fortes, foram aumentando ao longo dos anos. Para que o amigo Paco tenha noção, há cerca de 3, 4 meses atrás, eu fui convidado pela filha dela, a Simone, a apadrinhar o Mateuzinho, filho dela com o doutor Mateus Mota, né? Então, eu sou compadre hoje da Simone, sou compadre do Mota. Então, eu acho que isso, na verdade, resume essa aproximação, que você só chama para compadre, para batizar o seu filho, quem você ama. Então, é assim que eu me sinto, acolhido pela família da doutora Marilene. Então, não tem muito o que falar. Ela me chamava de irmão.
Do testemunho. Verdade. Então a gente se achava irmão mesmo, de verdade. E acho até hoje, no que eu acredito. Mas assim, ela era muito especial, não só comigo, tá, pessoal? Ela, por vezes, falando com o Josival pode falar por si, por vezes falando com o Dr. Ivan, eu pude observar o perfil dela, que é assim. Ela protegia quem estava do lado dela. Ela é tipo assim, posso bater no Ivan, mas se alguém bater no Ivan, eu vou... Eu posso, não, os demais não. A doutora era assim. Coisa de irmão. Coisa de irmão. Eu posso bater no Hélio, mas outro não pode. Posso bater no Val, mas outro não pode. Então, assim, a Marilene é guerreira, lutadora mesmo. Então, nunca fugiu à luta. Todas as vezes que precisamos trabalhar de sábado, domingo, feriado, os senhores se lembram, no lançamento dos empreendimentos do Imbu, lotou aqui de gente, 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas, e tivemos que virar à noite, de fato virar à noite, ficar 24 horas mesmo acordado. A doutora Marilene ficou. Então, isso mostra a força que ela tinha. Posso dar um complemento? Claro. Queria só complementar a fala do Hélio dizendo o seguinte, né? Até para também ficar bem claro, a despeito de ela ter lutado esses 6 meses de maneira mais forte contra a doença, ela veio trabalhar, né? O que ela não estava era, digamos, plenamente, né? Claro, exames e tudo mais, mas eu quero ressaltar que no dia 1º do ano, o último, foi dia 2 de janeiro, nós chegamos aqui e, como a doutora estava em exames, eu fui a primeira vez que a sala dela estava aberta. Aí eu dei aquele famoso grito de brincadeira. Quem mexeu na sala da doutora? Ela falou, eu. Ela estava lá trabalhando. O que está fazendo aqui? Trabalhando. Isso mesmo. Né? Agora, obviamente, nós insistimos, né? Vai para casa descansar um pouco. Mas aqui eu estou produzindo. Aqui eu não estou só em casa eu dou minhas broncas, aqui eu dou bronca em vocês. Tá bom? Sem problema. E no penúltimo dia do expediente dela, que ela ia ser internada, eu e ela estávamos discutindo um assunto, se não me engano, sobre obra, com o Val, que era a ligação elétrica de um dos grupos. Ela entra na sala, sem pedir licença. Esse parecer jurídico aqui que está faltando, para nós fazermos aquele movimento aqui, nós vamos ter que fazer isso, eu vou botar um prazo para isso aqui. Não foi assim? Eu vou botar um prazo para isso acontecer. Aí, doutora, tá ficando boa, hein? E nós esperávamos, realmente oramos muito pela melhora, mas Deus achou que ela tinha cumprido a função dela na Terra. Em relação à questão da Regis Bittencourt, que ficou paralisada quase por 2 dias, podemos assim dizer, e muitos, como você disse, muitos associados, muitos moradores, por falta até de informação, diziam que a responsabilidade era da cooperativa, por conta da construção, por conta da obra. Eu pergunto ao Hélio, mas acredito que o Val também vai poder contribuir. Você não tem noção da importância da sua pergunta. E olha, como nós temos que agradecer, porque é a oportunidade que temos de vocês divulgarem a verdade. Então, foi uma chuva torrencial, aconteceu aquela enchente, mas em nada tem a ver com a obra da cooperativa. Uma rede de televisão de grande porte veio filmar, falou sobre o que estava acontecendo e imediatamente mostrou imagem dos nossos prédios. Mas lá, o Val vai poder falar melhor sobre isso. Nós temos barragens construídas dentro do nosso empreendimento. Nós temos lá galeria construída de recepção de água, recepção que fala? Captação de água pluvial, que beira todo o terreno, bem na parte frontal, inclusive previsto para receber o bairro vizinho, para você ter uma ideia. A galeria, quantos metros tem cada bloco daquele? A galeria tem 2,50 por 2 de altura. 2,50 por 2 de altura, mas isso não é visível aos olhos de quem passa. Mas a cooperativa construiu, está lá. Por quê?
porque é exigido pelo projeto. Então, nós executamos o projeto. Então, tudo que construímos está dentro do projeto. O Val até trouxe os projetos que a gente sabia, a gente imaginou que a pergunta viria. Depois, com o passar do dia, depois do boom da televisão, que mostrou a imagem dos nossos prédios, aí muita fake news, infelizmente, descobriu-se que o problema não era com a nossa obra, era no posto 22, na região do posto 22, que não tem nada que ver com a obra da cooperativa. Mas adianta pedir desculpas depois do estrago feito? Depois que é divulgado uma fake news? Depois que os cooperados já ficaram assustados? Qual é a responsabilidade de quem anuncia? De quem é jornalista de fato? Não é? Quem é sério de verdade? Então, a pessoa anuncia, fala, dá a entender a coisa errada e não deu nem chance ou tempo para a gente poder falar o que é verdadeiro e que temos provas e que o que a gente está falando é verdadeiro. Mas, senhores, eu quero passar a palavra para o nosso responsável maior pelas obras da cooperativa Vida Nova, o Josival. Fala um pouquinho, Val. Well, primeiro que aquele problema da BR, ele é um problema que já existe. Eu estou em São Paulo há 30 anos e há 30 anos eu conheço o problema da BR. Então ele não pode ser relacionado à obra da cooperativa. A cooperativa começou a implantar o seu empreendimento ali há 5 anos atrás. Quer dizer, todos os anos o alagamento acontece, não provocado por a cooperativa, e sim por a quantidade de água que passa do bairro vizinho, para aquele córrego que faz margem com a cooperativa, e que a tubulação que atravessa a BR não é suficiente para conduzir essa água. Enquanto nós temos uma galeria de 2,50 por 2 metros de altura, que se forma realmente um rio, a travessia da BR tem 2 tubos de 1,20 m por 1,20 m. Olha a diferença. Isso já está provado que não tem capacidade de conduzir essa água até o outro lado do córrego. Então ficou nítido naquela imagem da rede de TV que o problema foi causado 100 metros à frente da BR, que foi por um galpão que foi construído em cima da adutora de águas pluviais. Esse galpão com o tempo foi cedendo e a adutora foi fechando. Galpão não da Vida Nova, hein? Da cooperativa. Esse galpão não é da Vida Nova. A 100 metros da margem da BR do lado do posto 22. A cooperativa tem um tag com a CETESB, que quando aprovou nossos projetos, eles contemplaram naquele empreendimento, foi colocado 2 barragens. São 2 barragens que pegam a água de chuva quando chove, essas barragens enchem, e quando é que eu jogo essa água fora quando as barragens enchem, que não tem mais chuva na BR? Vocês têm ideia? Está chovendo forte aí há 3 meses. Essas barragens nem chegaram no nível máximo delas. Essas barragens estão dentro do nosso empreendimento. Elas não foram nem jogadas água para fora porque não teve necessidade ainda. A hora que tiver necessidade, acabou a chuva, não tem mais água no rio, não tem mais enchente na BR, não tem nada, a cooperativa vai lá, abre a comporta dessa barragem, deixa ela jogar no córrego por um período, baixa ela 50, 60 centímetros, para que ela capte outras chuvas que vinham no final da tarde. Mas ainda não houve necessidade. Cooperativa, há 5 anos atrás, quando a gente iniciou, a gente tinha lá muita movimentação de terra, a gente tinha muita área exposta, que não tinha grama, que não tinha vegetação, por início de obra. Hoje não, hoje até porque nós temos com a CETESB, que quando aprovou o projeto, elas deram 3 anos para que a cooperativa concluísse toda a parte de reflorestamento daquele empreendimento. E com isso, aquele empreendimento hoje se encontra com 90% do reflorestamento pronto. Isso quer dizer gramado, plantado, que não gera mais impermeável, que não gera mais lama na BR, não gera mais desbarrancamento na BR. Então, essa história da cooperativa, é claro, no início todo mundo quer achar um culpado. E quando você olha para o lado e você vê uma obra daquele tamanho, é claro que a princípio você vai falar, eu vou culpar a obra. Mas ficou claro, com o passar dos dias, que a obra tomou todas as precauções, não só daquele momento, como já havia também nas precauções desde quando a gente iniciou a obra. A obra foi iniciada já pensando no problema da BR. Essas barragens, elas não foram criadas à toa, é porque a CETESB já entendia que aquilo era um problema, e a CETESB falou, olha, a cooperativa não pode mais ser causadora do problema com esses 8.500 apartamentos que ela vai construir. Então, o que a CETESB fez? Indicou
que nas duas nascentes que tem dentro do empreendimento fosse construído 2 barragens, e essas 2 barragens estão funcionando tranquilamente, sem problema nenhum, que não causa nenhum problema de alagamento na Regis Bittencourt, que nem foi comentado. E vocês Então, ficam convidados, inclusive, a ir lá, visitar, registrar, tirar foto e ver o que a gente está falando é a verdade. Então, tudo o que foi falado, eu quero até ressaltar que o vice-prefeito do Imbu foi a público, gravou vídeo dizendo que em parceria com a cooperativa a gente chegou até parar caminhão nosso ou trator nosso para ajudar quem estava com dificuldade de passar. Então nós tivemos que guinchar, tivemos que buscar, pelo contrário do que foi Cooperando. Nós cooperamos. E ajudamos a achar onde estava o problema. Quer dizer, conduzido por mim, por um engenheiro da cooperativa, a gente foi até onde estava o problema para mostrar o pessoal pé na água, né? que Pé na não água. teria problema da cooperativa, e sim do galpão vizinho que acabou construindo no lugar errado e fechou a passagem da água. Olha só, só quero reforçar a fala do Val. O Val estava naquele momento, numa das nossas obras, ele teve que se deslocar daquele local, pegou um engenheiro nosso e foi buscar onde estava o problema, para auxiliar os profissionais da prefeitura, que também buscavam saber, que na hora que acontece um problema, está todo mundo ainda querendo saber como é o problema, onde que está o problema. E a prefeitura teve de bate-pronto da nossa equipe, comandada pelo Josival, para descobrir onde estava exatamente o problema, que não era nos empreendimentos da Vida Nova. Não, eu quero realçar apenas, além do que o Val está falando, o caráter de como a cooperativa constrói. É uma frase que o Val repete: a cooperativa constrói com a norma debaixo do braço. Mas não é só debaixo do braço, ela é aberta, lendo. Né? Então, quantas vezes fiscais chegam na cooperativa, o Val tem um jogo como aquilo ali, como aqueles processos ali, a pessoa, CETESB. Vocês sabem que Imbu é uma área de proteção, né? Todas as exigências da CETESB foram cumpridas e estão sendo cumpridas pela cooperativa e continuarão a ser, né? E não é da cabeça, é de projeto. Então, do ponto de vista prático e legal, a cooperativa está sempre dentro da norma, sempre com o projeto, não, Val? É isso aí. Debaixo do braço. Quando a pessoa chega lá e fica assim, usar a palavra portuguesa, fica bestificada com aquela obra, e o Val mostra as plantas, e a fiscal, por exemplo, nossa, que legal, eu podia ter uma cópia disso. O Val fala assim, é sua. Ele entrega, porque está pronto. Então está a toda a prova a obra da cooperativa. Até porque sofremos fiscalização, seja da CETESB, do meio ambiente, do GRAPOAR, da prefeitura. Tudo isso findará em aprovação efetiva e registro de escritura para todos os nossos cooperados. Imaginem, senhoras e senhores, se a gente não andar corretamente, nós seremos. Se nós agirmos de forma errada, fora da linha, potencialmente, o que poderia acontecer? Embargar obra, sermos multados, não entregar escritura para os cooperados, e isso desencadeia uma série de problemas para a diretoria, problemas graves, gravíssimos. Então é claro que nós estamos atentos a tudo isso, e quando alguém fala, o problema é da obra, desconfiem, realmente olhem peço, né, vocês que representam toda a imprensa regional, dá uma segurada e busca a fonte correta.